Olá pessoal, vamos dar continuidade aí nessa sequência, de aulas sobre probabilidade. E hoje nós vamos falar aí da novidade, Quando a gente fala em termos de ensino superior, as variáveis aleatórias são a novidade, né? E esse talvez seja um dos conceitos mais complicados, dos alunos assimilarem, não pela dificuldade, mas pela necessidade, aplicação. Então, o que eu vejo é o seguinte: é possível resolver grande parte dos problemas utilizando as ideias que a gente discutiu anteriormente. Agora, quando você introduz o conceito de variável aleatória, as coisas ficam mais fáceis. E é isso que eu quero que vocês percebam. Qual é o ganho que nós temos ao introduzir, essa definição e as propriedades que advêm a partir dela. Então, basicamente, uma variável aleatória é uma função que leva os elementos do espaço amostral ao conjunto dos números reais. Ou seja, uma função, na representação usual que a gente conhece. Então aí eu estou dizendo x leva ômega em R, ômega para mim, para nós, é o espaço amostral. E é bastante comum nós representarmos uma variável aleatória por uma letra maiúscula. Tá? É bastante comum. Tá? Não é necessário, mas é bastante comum. Então, para motivar esse conceito, vamos considerar o experimento de se lançar uma moeda 3 vezes e definir a variável aleatória x como o número de caras observados. Ok? Antes de resolver o exemplo, eu quero adiantar para vocês que o ganho de fato é o seguinte. A gente já viu que quando nós estamos com união de eventos não disjuntos, é chato fazer cálculo de probabilidades, porque nós temos que utilizar o princípio da inclusão e inclusão. Inclusão e exclusão, que é o quê? Soma os ímpares, subtrai os pares, Soma os ímpares, subtrai os pares. Tudo bem. Agora, se a gente tem uma união de eventos disjuntos, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades. E o que vocês vão perceber é o seguinte: quando a gente utiliza uma variável aleatória, ela subdivide o espaço amostral para a gente como uma união disjunta, isso no caso discreto. E isso facilita muito as contas, porque para cada experimento, a variável aleatória vai criar essa união disjunta para a gente. E eu vou mostrar para vocês como nesse exemplo. Então vamos primeiro, primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o espaço amostral. Então vejam que o espaço amostral pode ser coroa, 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 cara, coroa, e assim vai até cara, cara, cara. Então vejam só, eu vou chamar de ômega 1 esse primeiro evento, coroa, coroa, coroa. E eu faço isso só para a gente não ter que ficar toda hora escrevendo, coroa, 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 toda vez que for representar esse evento. Beleza. Observem o seguinte, que a função aplicada no ômega 1 é zero. Por quê? Porque eu tenho 0 caras observadas. E, analogamente, eu vou definir, por exemplo, ômega 2, ômega 3, ômega 4, o segundo, terceiro e quarto elementos do espaço amostral. Agora vejam que o x de ômega 2, o x de ômega 3, o x de ômega 4 é igual a 1. Por quê? Porque eu tenho uma cara observada. Beleza, agora eu vou definir os eventos seguintes, ômega 5, ômega 6, ômega 7, onde a função aplicada em cada um desses eventos dá 2. Por quê? Porque eu tenho duas caras observadas. E finalmente, o ômega 8 é o último evento, onde eu tenho o x de ômega 8 igual a 3, porque são 3 caras observadas. Beleza. Agora notem o seguinte, eu posso calcular a probabilidade desses elementos em função da variável aleatória. Como? Percebam o seguinte, a probabilidade do x ser igual a zero é o quê? É a probabilidade dos elementos do espaço amostral tais que a função aplicada neles é igual a zero. Como o único elemento que satisfaz essa condição é o ômega 1,
Então a probabilidade do x ser igual a zero é igual a 1/8. Agora vejam só, eu estou dizendo que a probabilidade do ômega 1 é igual à probabilidade do x ser igual a zero. É a mesma coisa, ok? Isso a gente costuma chamar, né, de a imagem inversa, né? Os elementos do espaço amostral tais que a função é igual a zero. Que elementos são esses? ômega 1. Da mesma forma, né, a probabilidade do x ser igual a 1 é o quê? É a probabilidade dos elementos do espaço amostral tais que a função aplicada neles é igual a 1. Quais são os elementos que satisfazem essa condição? ômega 2, ômega 3 e ômega 4. Como o espaço é provável, então a probabilidade do x ser igual a 1 é igual a 3/8. Nós podemos aplicar esse mesmo raciocínio para os outros casos. Então vejam só. A probabilidade do x ser igual a 2 é a probabilidade dos elementos do espaço amostral, tais que a função aplicada neles é igual a 2. Que elementos são esses? ômega 5, ômega 6, ômega 7. Probabilidade igual a 3/8. E, né, finalmente, a probabilidade do x ser igual a 3 é igual à probabilidade dos elementos tais que a função aplicada nele é igual a 3. Probabilidade do ômega 8 é igual a 1/8. Então vejam só, quando a gente faz isso, basicamente o que nós fizemos é o quê? É mapear o espaço amostral, né, olhando apenas para aquilo que nos interessa, que é o quê? O número de caras observadas. E ao fazer isso, eu acabo criando uma partição do espaço amostral. Porque vejam só, se eu estou interessado na quantidade de caras observadas, só os eventos que me interessam são aqueles que envolvem o número de caras observadas, né? Que podem ser 0, 1, 2 ou 3. Qualquer outra situação pode ser uma união desses eventos que eu marquei, né, propositadamente em cores diferentes para mostrar para vocês que eles representam uma partição do espaço amostral. O que é a partição de um espaço amostral? É uma subdivisão do espaço amostral em conjuntos, né, tais que, ao unir esses conjuntos, eles, além de serem disjuntos entre si, unidos, eles formam o espaço inteiro. Ok? Então, é isso, pessoal. Basicamente, o interesse nosso era mostrar para vocês que uma vantagem da variável aleatória, pelo menos no caso discreto, é subdividir o espaço amostral de uma maneira que nós não precisamos nos preocupar mais com as probabilidades das uniões, porque as uniões vão ser uniões de eventos disjuntos. E eu olho basicamente para o resultado que me interessa. No nosso exemplo é o quê? É o número de caras observadas. Bom, podemos ter outros exemplos? Claro. Então, digamos, escolhe-se um ponto ao acaso do intervalo 0,1 e x representa o quadrado desse valor. Beleza, vamos lá. Então eu tenho intervalo 0,1. Se eu escolher o ponto 0,1, qual vai ser a variável aleatória aplicada nesse ponto? 0,01. Se eu escolher o ponto 0,7, qual vai ser a variável aplicada nesse ponto? 0,49. Beleza? Existem outras possibilidades? Claro. Digamos que eu agora tenho o seguinte: escolhe-se um ponto ao acaso do disco unitário. X é a distância desse ponto à origem. Então vejam só, eu tenho o quê? O disco unitário. Então digamos que eu escolho um ponto e eu escolho o seguinte: eu escolho o ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né? O par ordenado. A distância, né, da origem para esse ponto é o quê? É 1. Então a variável aleatória aplicada neste ponto é 1. Se eu pegar agora um outro ponto, né, meio meio, por exemplo, né, é um ponto que está dentro do disco, não está em cima do círculo. Beleza, então x aplicado nesse ponto vai ser o quê? Raiz de 1/4 mais 1/4, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Entendido? Então vejam que, na verdade, né, existem várias formas de a gente definir variáveis aleatórias, depende do que a gente quer observar. Continuem acompanhando o site passeioaleatório.com e eu espero que daqui para frente, né, vocês possam compreender melhor o que é uma variável aleatória. Essa aula era só para dizer o que é, né, e qual é a vantagem de se utilizar ela. Mais para frente a gente vai começar a observar variáveis específicas que são interessantes para a gente e que foram aquelas primeiras a serem pensadas, porque envolvem problemas importantes e por aí vai. Tá? Então, acompanhem e vamos ficar firmes aí nos estudos. Um grande abraço para vocês.